Boa noite, queridos, tudo bem? Nós finalizamos a nossa última aula presencial falando das habilitações de crédito tardias, aquelas retardatárias feitas antes da homologação do quadro geral de credores e aquelas feitas após a homologação do quadro geral de credores. Agora nós vamos para o último tópico da matéria de créditos, para que a gente possa adentrar então a recuperação judicial e posteriormente a falência, ok? Alguns tópicos eu subdividi para vocês em grupos, né? Um dos grupos, inclusive, tratou do quadro geral de credores e da retificação desse quadro, e vai ser o que a gente vai tratar especificamente nesse vídeo. Eu enviei para vocês o material, o PowerPoint, em PDF, né? Na verdade, slides, mas em formato PDF, para que vocês possam acompanhar junto comigo a matéria, né? Então, mantenham o PDF aberto enquanto vocês assistem ao vídeo. E o PDF segue exatamente ao nosso quadro em sala de aula, um quadro completo e organizado, né? Para que vocês mantenham o mesmo ritmo de estudo e a gente possa manter a mesma qualidade de aula, ok? Qualquer dúvida vocês podem me mandar pelo YouTube, pelo fórum do Canvas, para que a gente possa solucionar, né, as dúvidas da matéria e vocês possam fazer uma prova tranquila. E principalmente o mais essencial, para que vocês realmente aprendam o conteúdo, ok? Então acompanhem comigo e eu vou acompanhar aqui ao lado também com os slides. O nosso próximo vídeo já vai ser os slides com o streaming, né, que eu consigo mostrar o slide e consigo ter minha foto no cantinho da tela. Eu não consegui utilizar ainda esse recurso, mas o nosso próximo, se Deus quiser, a gente já vai utilizar ele para ficar mais fácil para vocês também, ok? Então vamos lá. Quadro geral de credores. Continuamos, né, como sempre, usando a Lei de Recuperação e Falência, a Lei 11.101 de 2005. Esse quadro geral de credores, a consolidação dele é feita pelo administrador judicial, artigo 18 da LRF. E a elaboração? A elaboração passa pelo quê? Nós vimos isso no decorrer do nosso conteúdo. Eu tenho ali na elaboração a relação dos pretensos credores. Quais são esses pretensos credores? Aquelas pessoas que habilitaram os créditos, tenham sido eles ou não impugnados. Como eu disse a vocês em sala, existe ali, é pretenso por quê? Porque é uma expectativa de direito, né? Eu tenho a pretensão de receber aquele crédito. Pode ser que ele seja consolidado e realmente reconhecido, mas que ao final eu não receba aquele crédito. Então, por isso é relação de pretensos credores. E ele só vai ser considerado efetivamente credor depois da homologação desse quadro geral de credores. Lembrando ainda que a gente ainda vai ver nesse vídeo que, mesmo após a homologação, pode haver o quê? Ainda uma ação rescisória, né? Ou uma ação pelo procedimento comum que vai levar à rescisão. Então, como eu disse e repito, existe ali uma expectativa de direito, ok? Então, essa relação de pretenso credor está onde na lei? Artigo 7º, parágrafo 2º da LRF. Eu vou tratar só dos artigos aqui pra frente, quando eu mudar a legislação, quando eu for tratar do CPC, eu aviso a vocês. Bom, nessa elaboração, vai conter ali os créditos que foram habilitados. Quem que habilita? Os credores. Os créditos que foram verificados. Quem verifica? O administrador judicial, ok? Façam essas observações aí, se vocês não se lembram desse início do conteúdo. E eu tenho ali a ser analisado também as impugnações de créditos que foram feitas, bem como as decisões dadas até aquele presente momento. Eu posso ter ali uma tutela, como eu posso ainda não ter uma decisão final. Então, o que o administrador vai ter ali no momento que ele for elaborar esse quadro geral de credores? Crédito verificado, crédito habilitado e vai analisar as impugnações e as decisões que giram em torno ali daqueles créditos, ok? Bom, isso é a decisão final? Não. Ele está elaborando uma proposta, como se fosse uma minuta que ele está mandando para o juiz. E o que vai ter ali? Ali ele tem que colocar a importância do crédito, a classificação do crédito,
no artigo 83 da LRF, o que tem que ter lá analisado? Se é um crédito trabalhista, se é um crédito tributário, se é um crédito quirografário. Então, isso vai constar nessa relação de pretensos credores, nessa minuta de elaboração que ele vai mandar para o juiz, e ele vai classificar a medida das habilitações, das decisões e principalmente das impugnações que foram feitas. Ok? E lembrando, isso é uma minuta, é uma proposta, é uma elaboração de uma proposta. Isso ainda não é o quadro geral de credores. É uma proposição a ser feita pelo administrador judicial. E após ele fazer essa elaboração dessa minuta, o que ele vai fazer? Ele vai submeter ao juiz. Ao juiz de qual juiz? Ao juiz da falência, ok? Ao juízo universal. Próximo passo. Tá certinho? Aquela proposta está correta? O que o juiz vai fazer? Ele vai homologar. Agora, se ela está incorreta, o juiz vai intimar o administrador judicial para que ele faça a correção e faça a representação dessa proposta, para que aí sim ele possa homologar e ser considerado o quadro geral de credores, ok? Bom, e o prazo para manifestação? Manifestação de quem? Manifestação do comitê de credores, de qualquer outro credor que não esteja naquele comitê, do Ministério Público, do sócio, do administrador, né, dos representantes do falido. Tem um prazo? Não, a LRF ela é omissa. E qual que é o prazo comum, o prazo simples na nossa legislação processual civil? O prazo de 5 dias. E por quê? Que é prudente que o juiz conceda esse prazo, mesmo a lei sendo omissa, para evitar possíveis recursos, para evitar parar um processo, porque ele deixou de dar 5 dias para que aquelas partes pudessem se manifestar. Por quê? Porque é uma coisa simples, às vezes ali o administrador judicial classificou errado um crédito que pode ser retificado naquele momento antes da homologação, e caso não seja feito porque o juiz não concedeu esse prazo de 5 dias, aquilo ali vai virar uma decisão e vai ser enviada, vai ser apresentado um recurso, vai ser enviado para o tribunal. Então, para evitar que vá para uma segunda instância, a demora, que obste todo o processo por causa de uma classificação que foi errada, o que ele tem que fazer? Dar o prazo de 5 dias para as partes, né, interessadas se manifestarem. Lembrando, novamente, partes interessadas: Ministério Público, quadro geral de credores não, perdão, comitê de credores, demais credores, sócio administrador, né, os representantes da falida, ok? Bom, próximo passo. Vamos então para homologação. Tá tudo certo? O administrador apresentou para o juiz, está correto, o juiz homologou aquela proposta? Partimos para a parte então da homologação. A homologação, nela vai constar a assinatura do juiz e a assinatura do administrador judicial. Bom, no momento dessa homologação, assinada por ambos, aquele documento, aquele quadro geral de credores, ele vai ser juntado tanto nos autos da falência, nos autos do processo principal, quanto vai ser publicado em órgão oficial. A gente viu isso o tempo todo no decorrer da matéria. Todos os atos praticados, seja na recuperação judicial ou seja na falência, eles têm que ter publicidade. Não é diferente agora, muito pelo contrário. Agora as pessoas têm que ter conhecimento. Por quê? Porque eu iniciei o vídeo falando de onde a gente parou na última matéria. A habilitação retardatária feita após a homologação do quadro geral de credores. Até para ela ser considerada retardatária, eu tenho que ter a publicação, tem que ter sido feita através de um órgão oficial, tem que ter sido dado publicidade com aquele documento para que eu possa, inclusive, fazer minha habilitação tardia. Caso contrário, ela não pode ser considerada tardia, ok? Bom, passado esse prazo, publicar, homologado, assinado, publicado, instruído no processo, nós teremos, então, 5 dias, o prazo de 5 dias da data da sentença que houver julgado as impugnações. Mas espera aí.
Eu não posso ter várias impugnações ao mesmo tempo. Eu não disse a vocês que para cada crédito impugnado, eu não tenho um processo incidental? Como é que eu vou ter uma sentença só? Se na verdade são várias sentenças. É de qual sentença que consta essa data, esse prazo de 5 dias? E aí? E aí é o seguinte, gente. Esse prazo de 5 dias para publicação, ele é contado da data da publicação da sentença dos créditos que não foram impugnados, ok? Nós temos, inclusive, se eu tenho 100 créditos habilitados na falência, não quer dizer que os 100 créditos vão ser impugnados. Provavelmente ali 30 e os outros 70 vai ser publicada uma sentença relacionada a eles e os demais vão aguardar o julgamento final. Então, em relação àqueles 70 créditos que não houve impugnação, que eles estão corretos, né, que eles serão habilitados, é a partir dessa sentença que será contado o prazo de 5 dias para publicação no órgão oficial e para juntada nos autos do processo principal, ok? Lembrando que, caso haja por parte de uma dessas partes interessadas qualquer discordância em relação àquela sentença publicada, seja porque não concorda com o crédito que foi homologado, porque não quer dizer que se ele não foi impugnado lá atrás, que eu não posso agora me manifestar? Eu posso? Posso. Então, nesse momento, aquela é uma decisão interlocutória. Por que é uma decisão interlocutória e não é uma decisão de mérito? Porque eu não estou dando fim ao processo. Na verdade, o juiz só tomou uma decisão, que foi de homologar o quadro geral de credores, para poder dar prosseguimento ao processo. Que é o quê? Fazer a apuração dos valores e depois começar a fase de pagamentos. Então, é uma decisão que ocorreu no meio do processo. Então, ela é uma decisão interlocutória. Então, nesse caso essas partes interessadas não concordem com essa sentença, não concordem com essa homologação do quadro geral de credores, então eles terão que fazer o quê? Um agravo, ok? Não é apelação, porque não é sentença final. Nesse caso, nós vamos fazer um agravo, por quê? Porque é uma decisão interlocutória, ok?